Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui no Lunação Esoterismo para falar sobre expectativas aqui nesse vídeo, hein? O que você pode esperar dele ou dela, você que está gostando de alguém, independente de estar ou não se relacionando nesse momento, né? O que você pode esperar dessa pessoa? Então, um vídeo sobre expectativas, ainda que não seja muito sábio, né? Criarmos expectativas com as pessoas, mas a gente acaba fazendo isso. Então, é bom saber o que você pode esperar. E o baralho vai mostrar, né, também estejamos cientes aqui no início desse vídeo, vai mostrar coisas boas ou ruins, então é bom você se preparar, tá? Não é só para confirmar coisas boas que as cartas aparecem na mesa. Então, para a gente lidar melhor com as circunstâncias, beleza? Então vamos lá, como eu falei, né? A expectativa é sempre complicado, mas a gente acaba criando. Na medida do possível, a gente tem que sempre observar o presente, né? A realidade, e viver as coisas como elas se apresentam, sem tantas projeções, tá? Mas esse vídeo pode te ajudar, para você de repente até ter uma ideia melhor aí se tá apostando na pessoa certa, digamos assim, né? Então, vamos ver o que as cartas podem te mostrar aqui nessa nossa leitura. Então vamos lá, embaralhei as cartas. Hora das opções da mesa para você fazer aqui a sua escolha e ganhar a sua mensagem. O que você pode esperar da pessoa de quem você gosta, em quem você está pensando aí nesse momento. Então, pedra sol ali na esquerda, pedra estrela na direita. Só deixa eu mostrar melhor aqui a pedrinha para vocês. Elas têm um brilho bem interessante, cada uma delas, ó. Pedra sol e pedra estrela. Então, escolhe aí e a gente já vai começar a abrir as cartas. Vamos nessa, gente? Vou começar pela esquerda, colocando aqui para cima as cartas com a pedra estrela. A gente começa aqui pela sol. Então, vamos ver o que você pode esperar. Quais as cartas aqui que abrem para você? Carta 2, que tem essa plantinha aqui, mais comumente é a carta do trevo, né? É uma carta que traz uma energia legal, envelope e a torre. Então, essa carta 2, essa plantinha, vou colocar como trevo, porque mais convencionalmente é um trevo que aparece ali na 2, tá? Então, essa carta traz uma energia boa, uma energia de esperança, de otimismo, de coisas boas, uma energia positiva para um relacionamento, para um desdobramento, para uma aproximação, para maior entendimento, tá? Então a gente já tem um aspecto positivo aqui, junto com a carta do envelope, que tem a ver com a energia da comunicação, que se apresenta, né? Então a gente tem uma projeção aqui positiva, falando num contexto A2 aí, com as cartas 2 e 27, tá? Então você pode esperar coisas boas que vêm pela comunicação, boas palavras, um diálogo que flui, e é claro que isso traz bastante possibilidade a dois aí. Mas a gente percebe que talvez isso não se manifesta de imediato, porque a gente tem a torre também, que é uma carta que traz para a gente uma ideia de introspecção, né? De repente você lidar com uma pessoa que não necessariamente nesse momento queira se abrir com você, queira compartilhar o que sente, tá? Pode ser um momento mais reflexivo e combina muito com o que a gente está atravessando de modo geral, né? Com isolamento, com distanciamento, com quarentena, essas palavras que a gente ouve para todos os lados, né? Então, de repente você lida com alguém que está nesse posicionamento, mas falando exatamente do que você pode esperar, então a gente já coloca essa leitura, de certo modo, para um ponto futuro, né? O que você pode esperar dele ou dela, ou seja, como você pode lidar com as suas expectativas. A gente tem, então, aqui situações interessantes que fluem com a carta 2 e com a carta 27. Como eu convencionei aqui, não é necessariamente o trevo nessa imagem, mas vamos considerar com o trevo e o envelope, tá? No presente, a gente tem essa torre, então aí você já sabe, tá?
é mais ou menos cada um no seu próprio espaço, a necessidade de se respeitar isso, a individualidade de cada um. Pode ser também um momento mais seu aí, né? Você lidando mais com as suas próprias situações, enfim. Isso não significa que não há correspondência. A gente está verificando uma correspondência afetiva aqui na mesa, né? Falando do que você pode esperar. Já falamos, pode esperar por bons acontecimentos. Fluem situações positivas aqui com essas cartas, mas também a necessidade de se respeitar o espaço, um respeitar o espaço do outro. Então, as cartas mostram pra gente que dá para se esperar situações positivas a dois, mas que não é o caso de forçar a barra ou de querer antecipar ou precipitar situações, porque aí não é o caminho correto, tá? Mas as expectativas a gente está vendo aqui que vale a pena, certo? Com as cartas que você recebeu, então, na nossa leitura. E agora a gente vai para a direita. Você ganhou uma mensagem legal ali, você que escolheu então as cartas da esquerda. Agora a gente vem aqui com a pedrinha estrela. Para quem ficou aguardando, ou deu uma avançada no vídeo aí, se preferiu, né? Conforme a informação que eu sempre deixo na descrição. O que você pode esperar, então? Aqui, nessas cartas, a gente tem o urso, a cruz e a carta do homem. Aqui já é uma situação que é mais delicada, podemos dizer, de alguma forma, tá? Porque o urso tem a ver com ciúme, com possessividade, então, de repente, um risco, um certo risco, pelo menos, de você lidar com uma pessoa controladora, tá? Aquela pessoa que quer sempre ter tudo sob controle, tudo do jeito dela, sempre questionando tudo, você vai fazer uma coisa diferente, vai ter que dar satisfação, sabe? Esse tipo de coisa. É o que acontece quando se lida com uma pessoa possessiva, ciumenta, controladora. Então, você pode cair um pouco aí nessa situação, já que nós estamos respondendo o que se pode esperar, né, da pessoa em quem você está pensando aí. Então, esse comportamento aqui do urso, que tem a ver com gostar, tem a ver com sentimento, então alguém que gosta de você, tá? Mas a gente fala também do que pode ser um excesso, né? Um excesso de proteção até, talvez, que vai cair realmente num comportamento controlador ou possessivo, tá? Então, de repente é uma característica que você já pode verificar com a pessoa com quem você lida, né? Ou se você está conhecendo alguém nesse momento, quer saber um pouco mais do que pode se desenhar a dois aí, então você já sabe mais ou menos dessa situação, tá? E de repente, as características desse urso podem resultar nessa cruz aqui, olha, que vai dizer o quê? É uma situação aqui de quando a relação pesa, né? Em dados momentos onde pode ser um pouco mais difícil de carregar, mas vai depender muito de como se lida com isso, tá? Depende muito dos sentimentos envolvidos. Para algumas pessoas, por exemplo, essas características aqui do urso sufocam, inviabilizam uma relação. Tem gente que não se incomoda, né? Que de certo modo se agrada por perceber que a outra pessoa sente ciúme, que tem uma certa possessividade ali, porque tudo isso acaba sendo reflexo de um sentimento existente, tá? Então depende muito de como se encara. Mas existe uma possibilidade realmente de essas circunstâncias aqui do urso pesarem, né? Sendo refletidas aqui nessa carta da cruz, dificultando um pouco o andamento da relação, pelo menos em alguns momentos, tá? Então, você já sabe, tá? Em termos de correspondência afetiva, a gente já viu. Então, alguém que gosta de você, sim. Alguém que vai, de repente, se aproximar ou querer estar ao seu lado, sim, pela carta do urso. Isso nem sempre vai se manifestar de uma maneira positiva, a cruz está informando isso, tá? E a carta do homem? Isso daqui é interessante, por quê? Vamos dizer que você é uma daquelas pessoas mais intensas, né? Bastante gente se enquadra nessa posição, né? De ser uma pessoa intensa e querer tudo muito intenso. A emoção sempre presente, sempre demonstrações afetivas, a paixão envolvida, tá? Então, é natural que se você é alguém com essas qualidades, você vai querer alguém igual para te corresponder na mesma vibração, na mesma intensidade, tá? E aí a gente percebe que você vai lidar com uma pessoa que não é bem assim. A carta do homem informa isso, tá? Trazendo aqui um posicionamento de alguém mais racional, né? Do que emotivo. Então isso vai te dar a impressão de você lidar ou constantemente, ou pelo menos em dados momentos,
você lidar com uma pessoa que parece distante, que parece fria, que não tem tanta facilidade para falar do que sente, né? Que, enfim, tem aquela posição mais calculista, certo? Não gosta de expressar tanto, apesar de ter ciúme, nem sempre vai manifestar, certo? Vai querer sim ser uma pessoa possessiva, controladora, mas não com o outro lado da moeda, né? A intensidade pode vir aqui nesse aspecto do urso, não tanto na entrega, na manifestação dos sentimentos, a expressão afetiva, aquela paixão que de repente você espera, né, de alguém, talvez isso falte um pouco aí, tá? Então, cuidado com as expectativas nesse ponto, como eu falei inicialmente no vídeo, né? Não é muito sábio criarmos expectativas apesar de fazermos isso. Então, uma leitura como essa é interessante para você ter uma base aí do que você pode esperar com a pessoa com quem você está se relacionando ou pretendendo se relacionar, para você ter um posicionamento aí mais adequado e ver como vai conduzir as coisas, tá? Então, passamos mensagens aqui para você justamente poder se beneficiar com as cartas. Fico por aqui nesse vídeo, obrigado por ter assistido, um abraço e até o nosso próximo encontro. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, né? Ativa as notificações para estar com a gente aqui no dia a dia, deixa o seu like, comenta, deixa sugestões, o que você quiser, tá? Um abraço e até a próxima.